Bom dia, gente. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos começar dando aquele nosso abraço virtual. Estou embalada pelas vozes de vocês. É que eu lembrei agora do quanto eu gosto de vocês. Vamos lá. Hoje a gente vai continuar aquele trabalho de referências. É o último dia que a gente vai fazer essa lista, né, de referências que um ator minimamente tem que saber. Hoje são os atores estrangeiros. Vamos lá. A gente vai começar por um ator maravilhoso chamado Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Ele fez vários filmes excelentes. Ele tá vivo ainda, graças a Deus. Tem um filme, aliás, que eu não indiquei ainda para vocês, mas é um filme que tem grandes atuações lá. Do Gary Oldman, que é o principal, do Anthony Hopkins, que tem muitas excelentes atuações, e é um filme muito bom chamado Drácula de Bram Stoker. Mas os filmes que eu quero indicar, especialmente deste ator, que ele brilha imensamente, um filme muito sensível, muito delicado, chamado Vestígios do Dia. Vestígios do Dia. E o outro, um filme quase que de terror, um filme bem mais intenso em interpretação. Ele faz um assassino em O Silêncio dos Inocentes. Esse O Silêncio dos Inocentes, por exemplo, ele, quando eu falo, professora, a senhora já falou que ele é o assassino. Vocês vão saber logo que ele é o assassino, porque ele não faz isso só no começo. É um dos maiores atores que eu já vi. Ele é aquele tipo de ator, sabe quando a gente falou em aulas, sobre os silêncios? Sobre você estar em cena, em silêncio, e conseguir transmitir os pensamentos de um personagem, o que o personagem quer, mesmo que ele não fale naquela cena. Ele é um ator que, se ele estiver numa cena com 30 pessoas e ele não estiver falando, o foco irá para ele, porque ele sabe se posicionar com inteireza dentro de um silêncio que se faça necessário do personagem. Então ele é um ator em Vestígios do Dia e no Silêncio dos Inocentes, dá para ver claramente isso, que ele é um ator que diz muito sem abrir a boca. Anthony Hopkins é uma grande referência de atuação, de ator, para vocês conhecerem. O Homem do Pão, como sempre, aí nos acompanhando. Agora eu vou falar o ator que é por causa dele que eu sou atriz. É simples assim. Quando eu vi alguns filmes dele, que ele participava como ator, eu pensei, é isso que eu quero fazer na vida. Eu quero um dia ser algo próximo disso. Ele tem trabalhos excepcionais, chama-se Robert De Niro. Robert De Niro. Vou só fechar aqui um pouquinho, um segundinho. Que tá um pouquinho barulhento. Eu prefiro deixar aberto por causa da luz que entra e fica um pouco melhor. Mas agora eu vou dar uma fechadinha, depois eu abro. O Robert De Niro, ele tem grandes atuações e prêmios na história da carreira dele. Eu particularmente queria citar um filme que é o Taxi Driver.
O Taxi Driver mostra um trabalho técnico apurado, até onde um ator pode estudar. E se vocês estudarem ou lerem algo sobre esse filme, Taxi Driver, vão saber que o estudo dele em relação ao personagem foi tão fundo que existe cena no filme que a ideia foi dele, não foi do diretor, não foi do autor, de quem escreveu, do roteirista, foi do ator. Então, o grande ator, quando ele estudou de verdade, fez tudo aquilo que a gente conversa sobre estudar, pensar qual a vida desse cara desde que ele nasceu, o que esse cara pensa, o que esse cara quer. Aquele estudo apurado do personagem, chega uma hora que ele tem condição até de criar uma cena que eventualmente não estava no filme. E a cena acabar ficando, e mais do que isso, ser às vezes a cena mais importante do filme. Então, Robert De Niro, em Taxi Driver, prova o porquê que é considerado um dos maiores atores que já existiu, como Al Pacino, como Dustin Hoffman, que também é outro atorzaço. Então, Robert De Niro, ele fez também um filme que foi um dos filmes que me fez decidir pela profissão de atriz e por fazer cinema, que eu amo muito também. E cinema eu gosto não só atuando, eu gosto de diversas formas. É Os Bons Companheiros. E ele faz um dos papéis principais com vários excelentes atores. Robert De Niro, ele, quando eu vejo qualquer coisa dele, eu lembro por que eu tô aqui falando com vocês, por que eu estou nos palcos, por que eu sou o que eu sou. Então agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, e a Ele. Ele é um cara que se um dia eu conhecer pessoalmente, eu não sei como ficarei. Talvez eu chore. Simples assim. Agora acho que dá pra abrir que acalmou. Opa, pegamos de novo um pouco de claridade. Jack Nicholson. Jack Nicholson, um dos coringas do Batman, é um ator extremamente expansivo, extremamente grandioso, excelente para qualquer tipo de papel, mas que faz papéis que, sem a menor dúvida, também é um dos responsáveis por eu ser atriz. Eu vi filmes dele que ficaram para minha memória. Tem um filme maravilhoso chamado Um Estranho no Ninho, Um Estranho no Ninho, que ele fez e que eu jamais vou esquecer do quão lindo foi o trabalho dele. Ele fez um filme quando ele já estava mais maduro, chamado Lobo, que é um filme mais psicológico, de uma qualidade excelente. Ele fez um filme que é considerado um filme de terror, chamado O Iluminado. Ele não é que é um filme de terrorzão, senão eu não teria conseguido ver, porque eu tenho medo. Mas O Iluminado é um filme que mostra o trabalho de um ator que vai mudando, conforme o personagem vai mudando no filme, na história, ele mostra isso. O Jack Nicholson foi um dos atores, não é, graças a Deus ainda, tá vivo, embora tenha se aposentado. Ele se deu a esse direito, porque já fez tanta coisa brilhante, mas o Jack Nicholson é um ator que ele, nada que ele fizesse, nada que ele faça, será pequeno jamais. Ele não sabe ser pequeno, ele só sabe ser maravilhoso. É só isso que eu tenho a falar sobre este homem apaixonante. Al Pacino fez O Poderoso Chefão, fez um filme que é um filme fácil de achar relativamente, Perfume de Mulher, que ele faz um personagem que é cego. Esses caras que eu falei agora, Robert De Niro, Jack Nicholson, Al Pacino, são atores da mesma geração, mais ou menos, com Dustin Hoffman também, e que, sem a menor dúvida, me formaram.
Quando eu digo me formaram, é que eu vi tudo que eles fazem no cinema, eu vejo. Eu fico sabendo que o cara tá fazendo um filme meia-noite em tal lugar, eu pego minhas coisinhas, vou lá para tal lugar e vejo o filme meia-noite. Porque eles são de uma geração que estudou bastante, que teve como referência o Marlon Brando, que teve como referência Vivian Leigh, que teve como referência vários grandes atores também. E eles, tudo que eles fazem é com muita precisão, com muito estudo, com muito trabalho, com muita seriedade. Então, o Al Pacino é um ator que, quando eu olho ele, eu lembro também do que eu estou fazendo aqui. Eu tenho consciência do amor dele ao ofício. Nada ele faz por fazer. Ele faz de verdade, com rigor na interpretação dele. E aí vamos para o Marlon Brando. O Marlon Brando, eu vou falar de um filme que para mim está entre os filmes que eu mais gostei de todos os tempos, que é o Apocalipse Now. O Marlon Brando é tão brilhante que ele aparece lá na frente no filme, você vê o filme e não tá o Marlon Brando. Quando ele aparece, meu bem, Marlon Brando fez Uma Rua Chamada Pecado, que dá para vocês verem também. Ele fez O Poderoso Chefão, ganhou o Oscar. O Poderoso Chefão é um dos maiores filmes de todos os tempos. Para quem não sabe, veja. E tem vários atores geniais lá. Tiveram outras continuações que o De Niro fez, o Al Pacino também fez e o Marlon Brando. O Marlon Brando é, sem dúvida alguma, um dos atores mais brilhantes de todos os tempos da história do cinema. Se você é atriz, se você é ator e nunca viu o trabalho do Marlon Brando, veja para ontem. Marlon Brando, genial, 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 mesmo. Laurence Olivier, aquele que foi casado com a Vivian Leigh, que eu falei na última aula das referências femininas para vocês. Laurence Olivier é considerado, junto com, hoje em dia, com Kennedy Branagh, com alguns outros atores, mas principalmente o Laurence Olivier, considerado o maior ator shakespeariano que já existiu. Eu acho que ele e o Kennedy Branagh estão no mesmo patamar. Ele fez várias versões de Shakespeare, de peças de Shakespeare para o cinema. A interpretação dele é uma interpretação de outro tempo também. Então é interessante pegar o Hamlet do Kennedy Branagh, pegar o Hamlet do Laurence Olivier, que sejam cenas, vocês vão ver que são dois atores completamente diferentes e ambos, para mim, são extremamente brilhantes. Então, Olivier também, quando você pensa, eu quero ser atriz, eu quero ser ator, conheça Laurence Olivier, conheça. Mas eu achei uma coisa meio blasé, não sei o que. É um estilo de interpretação da época, do trabalho dele, do tempo que ele viveu, da Inglaterra. Então é um ator que ele tem um modo de interpretação muito refinado, que no mínimo vocês têm que ver, no mínimo, uns 3 filmes desse cara. Mas a gente pode começar com o maior de todos eles, a maior das peças, ou uma das, Hamlet, de Shakespeare, que ele fez uma versão linda, Laurence Olivier. Daniel Day-Lewis, para mim, ele é nesse momento o maior ator vivo, junto com Javier Bardem. Acho que o Daniel Day-Lewis, nada que ele faz é qualquer coisa. Ele é aquele ator que quase que se mata para fazer um personagem. Sempre que ele concorre ao Oscar, ferrou, porque esse cara ganha. Ele fez um filme chamado Gangues de Nova York, com o bonitinho que fez Titanic.
que namorou a Gisele Bündchen, ok, que é um baita ator também, que me deu um branco agora. Quando eu lembrar eu falo. Gente, esqueci. É o nome do ator. Aquele ator que fez Titanic, que é o mocinho, o protagonista, é um grande ator hoje em dia, faz trabalhos extraordinários. Ah, Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio faz esse filme Gangues de Nova York com o Daniel Day-Lewis, que eles são espetaculares. Vejam. E o Daniel Day-Lewis é um cara que fez Meu Pé Esquerdo, fez muitos filmes. A Insustentável Leveza do Ser. Qualquer filme que vocês vejam com Daniel Day-Lewis, vocês verão uma grande, imensa atuação. Mas Gangues de Nova York não deve ser difícil de encontrar. E é uma experiência ver esse filme. O trabalho dele marcante. Fora que ele é um homem maravilhoso. Vamos para o Javier Bardem, que para mim está junto com o Daniel Day-Lewis, os maiores. Javier Bardem fez um filme chamado Onde os Fracos Não Têm Vez. Ele faz milhões de filmes, todos de excelência, de qualidade excelente. A atuação dele é primorosa em tudo que ele faz. Eu dou essa referência do Onde os Fracos Não Têm Vez, porque ele, praticamente sem mexer o rosto, mostra tudo. Tem um filme que ele fez, aliás, Mar Adentro, que ele faz um personagem que não pode mexer nada. Daqui para baixo não mexe nada o personagem. E ele faz extraordinariamente. E Onde os Fracos Não Têm Vez, ele é um personagem que mexe muito pouco o rosto e você vê a morte ali. É só isso que eu vou falar desse homem. É um casado com a Penélope Cruz, para quem interessar por esse lado mais fofoquinha do nosso trabalho. É porque tanto ele como a Penélope são atores de excelente qualidade. Christian Bale fez O Vencedor, A Trapaça. Ele já menino, ainda criança, ele fez um filme chamado Império do Sol, que está entre os filmes mais lindos que eu já vi, do Steven Spielberg. O Christian Bale, tudo que ele faz é com uma entrega, com se jogar no ofício, no trabalho. É uma referência para quem pensa em ser ator. Tem que ver o Christian Bale trabalhando. Ele fez um Batman também. Ele é um ator que sempre que ele atua, ele acaba concorrendo ao Oscar com o trabalho dele. Tem um filme que ele fez que eu amei, chamado Ford versus Ferrari, que é um filme que concorreu nesse ano ao Oscar, e a atuação dele, para variar, foi uma referência fantástica. Tem o Philip Seymour Hoffman, que morreu há poucos anos atrás, infelizmente. Deixa eu acertar aqui. Philip Seymour Hoffman fez Capote. Ele, na verdade, é outro ator. O que quer que Philip Seymour Hoffman tenha feito será excelente. Ele não sabia ser menos do que excepcional. É um ator de uma grandeza fantástica. Em Capote é um trabalho apuradíssimo de ator. E se você vê ele em Capote e vê em outro filme, você fala, não é o mesmo ator. Sim, é o mesmo ator. É que nem o Daniel Day-Lewis também tem isso. Você vê num filme e vê no outro, fala, é ele? É ele. E o Philip Seymour Hoffman, que depois eu passo por escrito para vocês, é desse nível de grandeza. E eu vou falar de um ator das antigas, Jack Lemmon, que infelizmente já faleceu. Ele era um ator extremamente carismático, que tinha uma leveza na interpretação. Existem atores que são extremamente leves no trabalho deles. Mesmo quando o papel é extremamente dramático, trágico,
ele tem uma leveza que ele consegue transmitir mesmo em personagens mais intensos. Eu vou indicar para vocês Se Meu Apartamento Falasse, e quanto mais quente, melhor. Ele fazia muito bem comédias, dramas, e ele conseguia ter uma desenvoltura, e era impossível você olhar e não amar. Sabe aquele ator que você olha e fala, gente, eu amo esse cara. É isso que a gente sente quando vê Jack Lemmon. Tem Morgan Freeman, tem excelentes atores, que eu vou me ater mais a eles mais pra frente, mas tem atores de uma excelência que ultrapassa qualquer lista que a gente faça, sinceramente. Aí eu espero que vocês estudem esses filmes, o que vocês conseguirem ver, uma ou duas cenas, tá valendo para ter alguma referência. Pesquisem com calma, pensem que tudo que vocês verem das referências que eu tô dando vai contribuir para o trabalho de vocês no dia a dia, quando vocês forem ensaiar peças, ensaiar textos. Que Deus abençoe a vida de vocês com muita saúde, com muito amor, com muita paz. Eu amo vocês, estamos juntos.